Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo encontro para nós darmos continuidade ao estudo do ato administrativo. Meus amigos, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E agora a gente vai iniciar o estudo do elemento motivo, perfeito? Foi onde nós paramos na nossa aula anterior, no nosso encontro anterior, e agora a gente dá continuidade. Então vamos falar um pouquinho do motivo, meus amigos. Coloque aí para mim, letra A, o conceito de motivo. Letra A, conceito de motivo. Anota para mim que o motivo é a razão de fato e de direito que enseja a prática do ato administrativo. Motivo é a razão de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. Motivo só será motivo se houver a razão de fato e a razão de direito que ensejam a prática do ato. O motivo não é só a razão de fato, não é só a razão de direito. Motivo é a razão de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. Perfeito? Pois muito bem. Bom, feito o conceito de motivo, eu quero que você vá aqui comigo na letra B, os vícios do motivo. Pessoal, o motivo estará viciado quando esse motivo for falso ou inexistente. Diante de um motivo falso ou inexistente, nós teremos um motivo viciado. E digo mais, esse vício, motivo falso ou inexistente, vai acarretar um ato nulo. Perfeito? Ou seja, com vício insanável. Então preste muita atenção. Quando o motivo for falso ou inexistente, nós teremos um motivo viciado. E esse ato será considerado nulo, porque o vício é insanável. Não é passível de convalidação. Pessoal, ao estudarmos os vícios do motivo, faz-se muito relevante o estudo da chamada teoria dos motivos determinantes. Quando a gente estuda os motivos, os vícios dos motivos, a gente precisa estudar a teoria dos motivos determinantes. Perfeito? Teoria dos motivos determinantes, que é autoexplicativa. Veja, motivos determinantes. Anota, pela teoria dos motivos determinantes, os motivos que ensejaram a prática do ato administrativo, os motivos que ensejaram a prática do ato administrativo determinam a sua validade. Os motivos que ensejaram a prática do ato determinam a sua validade. Por isso, teoria dos motivos determinantes. Motivos que determinam a validade do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Pessoal, portanto, se esses motivos forem falsos, forem inexistentes, se eu estiver diante de motivos falsos ou inexistentes, vai me determinar um ato inválido
e com um vício insanável. Agora, se os motivos forem verdadeiros, se os motivos forem reais, forem verdadeiros, forem válidos, nós estaremos diante de um ato válido. Portanto, o que a teoria dos motivos determinantes estabelece é que os motivos que ensejam a prática do ato administrativo determinam a sua validade. Se os motivos forem falsos ou inexistentes, nós estaremos diante de um ato inválido e, consequentemente, um ato nulo com vício insanável. Agora, por outro lado, se os motivos forem verdadeiros, nós estaremos diante de um ato válido. Perfeito? Muito bem. Anote para mim, pessoal, que a teoria dos motivos determinantes surge no direito francês. Perfeito? Surge no direito francês. Isso é relevante para nós, isso já foi cobrado em prova e a gente precisa ficar esperto. Perfeito? Muito bem. Ainda, meus amigos, o que a gente precisa saber sobre motivo? Letra C. Motivo é diferente de motivação. Como cai isso ainda, né? Motivo é diferente de motivação. Motivo é motivo, motivação é motivação. São coisas diferentes. O motivo é o elemento do ato administrativo. Grave isso. O motivo é o elemento do ato. O motivo é a razão de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. E a motivação? A motivação é a exposição. A motivação é a exposição dos motivos. A motivação é a exposição das razões de fato e de direito. E a motivação não é o elemento. Então, presta atenção. O motivo é o elemento. E o motivo é a razão de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. A motivação não é o elemento. A motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a exposição das razões de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. Pessoal, chamo muita atenção para você que a motivação não é o elemento. De novo, eu repito isso, porque aparece muito em prova. A motivação é a exposição das razões de fato e de direito, a exposição dos motivos, e está ligada à ideia de forma, perfeito? A motivação está ligada à ideia da forma do ato administrativo. Anota para mim que como regra, anota aí, que como regra, o ato administrativo precisa ser motivado. Como regra, o ato administrativo precisa ser motivado, ou seja, precisa ter a exposição das razões de fato e de direito. A exceção é ato sem motivação. A exceção é ato sem motivação. Mas aí eu chamo a atenção para você de que o ato sem motivação, ele não precisa de motivação. E que ato é esse sem motivação que não precisa? A nomeação e a exoneração, e a exoneração do cargo em comissão. Nomeação e exoneração do cargo em comissão.
Presta muita atenção. Estes dois atos, nomeação e exoneração de cargo em comissão, eles não precisam ser motivados. Não precisam. Mas esses dois atos podem ser motivados. E aí, se motivados, os motivos indicados integram a validade do ato. E eu passo a aplicar a teoria dos motivos determinantes. Então veja, repito para você, a regra é que os atos administrativos sejam motivados. A regra é que haja a exposição das razões de fato e de direito. Excepcionalmente, não precisará, ok? Preste atenção ao verbo. Excepcionalmente, não precisará de motivação. Dois atos, a nomeação e a exoneração de cargo em comissão. Embora não precise, o gestor público pode motivar. E aí, se motivar, os motivos indicados passam a atrelar, passam a integrar a validade do ato e passa a se aplicar a teoria dos motivos determinantes. O que eu quero dizer com isso? Imagine que hoje eu exonero um servidor titular de cargo em comissão. E não digo o porquê. Existe um motivo. Todo ato tem motivo. Mas eu não motivo, eu não trago a motivação. Mas existe o motivo, o elemento do ato, mas não trago qual é a motivação. Eu não faço a exposição desses motivos. Não tem problema, porque a Constituição fala que o cargo em comissão é de livre nomeação e de livre exoneração. São os chamados demissíveis ad nuntum, em que eu não preciso motivar. Então, exonero hoje e amanhã eu contrato uma mesma pessoa para exercer o cargo. Nenhum problema nesse meu ato. O problema está quando eu exonero fulano e digo que eu exonero por falta de verba. Veja, é exoneração de cargo em comissão. Eu não precisava motivar, mas eu motivei. Falta de verba. O motivo indicado, o motivo exposto, passa a atrelar a validade do ato. E aí eu exonero num dia e nomeio outra pessoa para ocupar o mesmo cargo, para receber a mesma coisa no dia seguinte. Veja que o motivo que eu indiquei é falso ou inexistente. Razão pela qual, como eu expus o motivo, esse motivo passa a integrar a validade do ato. E em razão da teoria dos motivos determinantes, este motivo é falso ou inexistente, o que vai me acarretar um ato nulo. Então observe, eu não precisava motivar, mas eu motivei. E aí, nesse caso, o motivo passa a integrar a validade do ato administrativo. Perfeito? Muito bem. Motivação. Pessoal, ainda sobre a motivação, perceba que é possível a chamada motivação, aliunde, ou também chamada de por relação. A motivação aliunde é aceita no Brasil. Tem como fundamento o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. Então, motivação aliunde. O que é essa motivação aliunde? É dar como fundamento, é dar como motivo de um ato administrativo os fundamentos, os motivos de um ato
anterior. Então, a motivação aliunde é dar como fundamento, é dar como motivo de um ato os fundamentos, os motivos de um ato anterior. Então é dizer, olha, o servidor vai ser aposentado por invalidez em razão da perícia médica, do parecer médico XYZ. É trazer como fundamento de um ato os fundamentos, os motivos de um ato anterior. A motivação aliunde é aceita no Brasil. Perfeito? Muito bem. Veja ainda, pessoal, para nós fecharmos, que o motivo é diferente do móvel. Motivo é diferente do móvel. Mas aqui eu não vejo muito isso em prova dos estilos das nossas provas. Mas eu trago para você. O motivo, como a gente já viu, é a razão de fato e de direito que enseja a prática do ato. O móvel é a real intenção do agente. É aquilo que está lá no intelecto, dentro da cabeça do agente. Aquilo que ele quer efetivamente com a prática do ato administrativo. Esse é o móvel, a real intenção do agente. Aquilo que está dentro do intelecto do agente. E a teoria dos motivos determinantes não abarca o móvel, não pega o móvel. Perfeito? Então, muito bem, esse é o elemento motivo. Perfeito? Chego com você agora, pessoal, no elemento finalidade. Perfeito? Para nós fecharmos o estudo dos elementos, passo com você agora na finalidade. Vamos lá? Coloque aí para mim, letra A, o conceito de finalidade. Coloque aí para mim, finalidade, o conceito. Pessoal, a finalidade, anota para mim, é o efeito jurídico mediato na prática do ato administrativo. Anote isso. Finalidade é o efeito jurídico mediato na prática do ato administrativo. Ou seja, efeito jurídico mediato é aquilo que a administração pública vai obter no momento mais à frente. E esse efeito jurídico mediato, esse efeito que a administração vai obter mais à frente, sempre será a finalidade. Sempre será a finalidade pública, perfeito? Sempre será a busca pelo interesse público. Então, grave isso. Finalidade é o efeito jurídico mediato, que é a busca pela finalidade pública, é a busca pelo interesse público. Perfeito? Veja, pessoal, trago aqui para você a letra B. Os vícios do elemento finalidade. O vício do elemento finalidade, que eu já digo para você, é um vício insanável, ok? O vício do elemento finalidade, que eu já digo para você, é um vício insanável. E o vício do elemento finalidade é o chamado desvio de poder, ou também chamado desvio de finalidade. Ora, se o elemento finalidade é a busca pela finalidade pública, é a busca pelo interesse público, o desvio de poder, o desvio de finalidade, vai ser a busca pelo interesse privado. Quando o administrador público buscar praticar um ato buscando uma finalidade privada, o elemento do ato estará, o elemento finalidade estará viciado e com um vício insanável, o que vai me acarretar um ato nulo.
nulo. Perfeito? Pessoal, quero chamar a atenção para você aqui pelo seguinte. Existem 3 expressões muito próximas do direito administrativo. Existe o abuso de poder, existe o desvio de poder, existe o excesso de poder. Perfeito? Presta atenção, se eu coloquei dessa distribuição, porque o abuso começa com a letra A, então o abuso de poder é uma expressão gênero, ok? O abuso de poder é uma expressão gênero, da qual nós vamos ter 2 espécies. Nós vamos ter a espécie desvio e excesso. D e o E vem depois no alfabeto, então vem depois do abuso. Então, abuso de poder é gênero, do qual nós temos como espécie o desvio de poder e o excesso de poder. O desvio de poder, que também ganha o nome de desvio de finalidade, e aí fica fácil para a gente matar, é o vício no elemento finalidade. Ao passo que o excesso de poder é o vício no elemento competência. E isso ainda aparece em prova. O abuso de poder é o gênero que vai se materializar pelo desvio de poder, vício no elemento finalidade, pelo excesso de poder, vício no elemento competência. Perfeito? Muito bem. Meus amigos, para nós fecharmos esse nosso primeiro bloco, trago para você um ponto relevantíssimo sobre atos administrativos, que diz respeito à teoria das nulidades. Perfeito? Já vou direto para você, haja vista o nosso objetivo ser o mais direto possível. O Brasil adota a teoria dualista das nulidades. Perfeito? O Brasil adota a teoria dualista das nulidades, em que nós vamos ter atos nulos e atos anuláveis. Os atos nulos, com os vícios de legalidade insanáveis, e os anuláveis, com vícios de legalidades sanáveis. Perfeito? O Brasil não adota a teoria monista, não adota. A teoria monista vai dizer que apenas existem atos nulos, mas no Brasil a gente adota a teoria dualista de atos nulos e de atos anuláveis. Veja, pessoal, quais são os atos nulos com vícios insanáveis? Quando nós estivermos diante do vício do objeto, quando nós estivermos diante do vício do motivo, quando nós estivermos diante do vício do elemento finalidade. Também quando nós estivermos diante do vício da competência exclusiva e quando nós estivermos diante do vício da forma essencial. Então, observe, pessoal, nós não passamos em todos os elementos, mas a gente consegue entender isso. Quando o objeto estiver viciado, quando o motivo estiver viciado, quando a finalidade estiver viciada, o ato administrativo é nulo, com vício de legalidade insanável. Quando se tratar de competência exclusiva e houver o desrespeito, quando se tratar de forma essencial e houver o desrespeito, vai também o ato ser nulo com vício insanável. Agora, observe que o ato será anulável com vício sanável quando se tratar
de competência quando se tratar de forma. Claro, a competência não exclusiva e a forma não essencial. E aí, pessoal, uma brincadeira para você não esquecer, para você convalidar, sanar o ato administrativo, você precisa manter o foco, ou seja, são os dois elementos que são passíveis de convalidação: a forma e a competência. A forma e a competência. Perfeito, pessoal? Pois muito bem. Veja, aqui eu encerro com você o estudo dos elementos do ato administrativo e inicio com você esse estudo a partir de agora. Veja, a extinção dos atos administrativos. E talvez a gente vai entrar no ponto mais relevante do estudo do ato administrativo. Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E aí a gente entra na parte mais relevante do ato administrativo. A gente passa na extinção dos atos administrativos. Bom, vamos lá. Primeira forma de extinção do ato é a chamada extinção natural. Essa extinção natural ocorre com o cumprimento dos efeitos do ato. O ato se extingue naturalmente pelo cumprimento dos seus efeitos. Servidor que entra de férias, goza suas férias e volta. O ato se extingue naturalmente. É extinção natural pelo cumprimento dos seus efeitos. Essa não é relevante. A segunda forma de extinção do ato é a perda do objeto ou do sujeito. Perda do objeto ou do sujeito. A perda do objeto vai ganhar o nome de extinção objetiva. Vai ganhar o nome de extinção objetiva. E a perda do sujeito vai ganhar o nome de extinção subjetiva. E o que quer dizer a perda do objeto, extinção objetiva, e a perda do sujeito, a extinção subjetiva? Bom, a perda do objeto vai ser o desaparecimento, o perecimento da coisa sobre a qual recaiu o ato administrativo. Perda do objeto vai ser o desaparecimento, o perecimento da coisa sobre a qual recairia o ato administrativo. O ato administrativo de demolição de um prédio. Quando chega para demolir o prédio já ruiu. O ato administrativo vai ser extinto pela perda do objeto. A perda do sujeito, que ganha o nome de extinção subjetiva, é o desaparecimento do destinatário do ato administrativo. A perda do sujeito é o desaparecimento do destinatário do ato administrativo. O destinatário do ato perece. O exemplo clássico é o falecimento de um servidor. Essa forma também não é tão relevante. A gente chega na terceira forma. A terceira forma é a renúncia. E renúncia é renúncia em qualquer lugar. Renúncia, o destinatário do ato abre mão
da prática de um ato benéfico. O destinatário de um ato abre mão da prática de um ato benéfico. Essa forma também não é a mais relevante. E a gente chega à última forma. A última forma de extinção do ato é a retirada. A última forma de extinção do ato é a retirada. Essa é a mais relevante, porque dela a gente vai tirar outras 5 formas de extinção. Nós vamos tirar a anulação, nós vamos tirar a revogação, nós vamos tirar a cassação, nós vamos tirar a contraposição ou derrubada e ainda vamos tirar a caducidade. Perfeito? Essas são 5 formas de retirada e são as mais relevantes. Vamos começar? Vamos lá. Vamos falar então sobre a anulação e a revogação. E aí nós vamos montar uma tabela comparativa aqui. Anulação e revogação. Vamos montar uma tabela comparativa, porque é o que a prova costuma fazer, misturar os conceitos e os institutos de anulação e revogação. E eu trago para você. Anulação. Pessoal, na anulação, o ato é ilegal. Para que o ato seja anulado, esse ato é ilegal. E o ato é ilegal quando viola a lei ou quando viola princípios. Então, na anulação, eu estou diante de um ato ilegal que viola a lei ou que viola princípios. Segundo, na verdade, ainda primeiro, só que na revogação. A revogação, o ato a ser revogado, ele é legal. O ato é lícito. Mas vai ser revogado por razões de oportunidade e conveniência. Então presta muita atenção. Para o ato ser anulado, ele tem que ser ilegal. Para o ato ser revogado, ele tem que ser legal, lícito. E ele é revogado por razões de oportunidade e conveniência. Perfeito? Segundo ponto. Vamos lá. Na anulação, pessoal, o efeito da anulação, como regra, é um efeito ex tunc, ou seja, é um efeito retroativo. Né? É aquela brincadeira, T de testa, bate na testa, você já está careca de saber, né? Então, efeito ex tunc é um efeito retroativo, porque o ato, quando é ilegal, ele é ilegal desde o seu nascimento e por isso há a retroatividade. Agora, muito cuidado, que é possível anulação de maneira excepcional, que a anulação produza efeitos ex nunc ou pro futuro, ok? É possível a anulação com efeitos ex nunc ou pro futuro, ou seja, ex nunc com efeitos não retroativos ou ainda com efeito para frente, marcada uma data para frente. A regra é que o efeito seja ex tunc, efeitos retroativos. Mas é possível a anulação com efeitos ex nunc ou com efeito pro futuro. A revogação, por sua vez, não. A revogação sempre vai produzir efeitos ex nunc, ou seja,
efeitos não retroativos. Bom, vamos lá. Terceiro ponto da nossa tabelinha. Quem anula e quem revoga. Esse é o ponto. Quem anula, pessoal? Ora, quem vai anular é a administração pública no exercício de autotutela. Essa administração pública que anula, eu estou falando que é o Poder Executivo, eu estou falando que é o Poder Legislativo, eu estou falando que é o Poder Judiciário. Só que, como administração pública, estão no exercício da função administrativa. Quando eu digo a você que a administração pública anula, exercício de autotutela é o executivo, o legislativo e o judiciário anulando os seus próprios atos no exercício da função administrativa. É o executivo, o legislativo e o judiciário anulando os seus próprios atos no exercício da função administrativa. Então, é o executivo anulando o seu próprio ato, é o legislativo anulando o seu próprio ato, o judiciário anulando o seu próprio ato, todos no exercício da função administrativa. E aqui vão atuar de ofício, ou mediante provocação. Perfeito? Agora, quem também anula? Quem também anula é o Poder Judiciário. E quando eu coloco o Judiciário fora, eu estou falando que é o Judiciário no exercício da sua função jurisdicional. Quando eu coloco que o Judiciário anula ato, eu estou falando do Judiciário no exercício da sua função jurisdicional. É você que entra com uma ação no Judiciário para anular determinado concurso público. E o Judiciário anula. Veja, aqui o Judiciário está no exercício da função jurisdicional e, portanto, só atua mediante provocação. Quando eu coloquei o Judiciário aqui, como administração pública, é o Judiciário anulando o seu concurso, é o Judiciário anulando a sua licitação, todas no exercício da função administrativa. Feito? Quem revoga? Quem revoga é a administração pública. É a administração no exercício de autotutela. É a administração no exercício de autotutela. E quem é essa administração no exercício de autotutela? É o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, é o Poder Judiciário, no exercício da sua função administrativa. E aqui também vão atuar tanto de ofício quanto mediante provocação. Presta muita atenção. Quando eu coloco que o judiciário ali revoga ato, eu estou falando do judiciário no exercício da sua função administrativa. É o judiciário na figura de administração pública. Para você marcar na sua prova que o judiciário revoga ato administrativo, tem que vir expresso falando, que é o judiciário revogando ato próprio no exercício da função administrativa. Por quê? Porque eu não vou colocar o judiciário aqui fora. O judiciário não revoga ato no exercício da sua função jurisdicional. Porque a revogação é controle de mérito e o judiciário não faz o controle de mérito. Perfeito? Muito cuidado com esse ponto. Perfeito? Para fecharmos a nossa tabelinha, eu vou montá-la aqui nessa nossa nova lousa. Você continua aí, eu continuo aqui. Você continua embaixo, eu continuo aqui nessa nossa lousa.
eu vou colocar aqui para você atos não passíveis de anulação, ou seja, atos que não podem ser anulados. E ainda, atos não passíveis de revogação. Então, atos não passíveis de anulação, atos não passíveis de revogação. Vamos começar pelo mais fácil, os atos não passíveis de revogação. Por que são os mais fáceis? Porque isso é uma memorização, simplesmente. Você não tem que ficar muito preocupado em entender, é memorizar. Quais são os atos não passíveis de revogação? Primeiro, o ato consumado. O ato consumado, ou também chamado de ato exaurido. O ato consumado, exaurido, é aquele que cumpriu os seus efeitos e foi extinto naturalmente. O segundo e o terceiro são consequências óbvias do conceito de revogação. A revogação é o ato legal, é o ato lícito que precisa ser revogado. Então pode anotar que o ato ilegal jamais será revogado. Ato ilegal jamais será revogado. Terceiro, também uma consequência do conceito da revogação, o ato vinculado jamais será revogado. Porque a revogação é do ato legal por razões de oportunidade e conveniência. E no ato vinculado nós não temos essa análise. Portanto, apenas ato discricionário pode ser revogado. Quarto ato que não pode ser revogado é o ato que integra procedimento. Ato que integra procedimento. Na ideia, pessoal, de o ato exaurido, do ato consumado. Quero dizer, o ato integra um procedimento e eu estou na fase subsequente, a fase anterior foi consumada e o ato não poderá ser revogado. Esses anteriores, porque eles integram o procedimento e uma vez chegado no procedimento, na fase seguinte do procedimento, a fase anterior não pode ser revogada. Quinto ato que não pode ser revogado, aquele que gera direito adquirido. Aquele que gera direito adquirido. E o sexto ato, não passível de revogação, são os chamados atos meramente administrativos. E aí eu estou falando do parecer, eu estou falando do atestado, eu estou falando da certidão, que são chamados atos meramente administrativos, porque deles não decorrem efeitos. Parecer, atestado e certidão, que pode vir na sua prova como chamado atos enunciativos. Atos enunciativos não podem ser revogados, porque são considerados atos meramente administrativos, porque deles não decorrem efeitos. Muito bem. Atos não passíveis de anulação. Atos não passíveis de revogação, primeiro. Então, agora a gente vai para os atos não passíveis de anulação. E aí, na verdade, o estudo é do artigo 54 da Lei 9784. O artigo 54 traz ali o ato que não pode ser anulado, mesmo se ilegal. Qual é esse ato, pessoal?
Aí é um ato só com 3 requisitos. Primeiro, o ato precisa ser ampliativo. Perfeito? O ato precisa ser ampliativo, ou seja, gerar benefícios ao particular. Para começar, para o ato não poder ser anulado, primeiro, ele tem que ser um ato ampliativo, aquele que gera benefícios ao destinatário. Segundo requisito, cumulativo, tem que ter o decurso do prazo de 5 anos da prática do ato. E esse prazo de 5 anos é um prazo decadencial. É um prazo decadencial. Então, tem que ser um ato ampliativo, tem que ter o decurso do prazo decadencial de 5 anos e ainda o destinatário tem que estar de boa fé. E ainda o destinatário tem que estar de boa fé. Presente esses 3 requisitos, o ato não poderá ser anulado. Ato ampliativo e decurso do prazo de 5 anos e destinatário de boa fé, o ato não será anulado. Perfeito? Faltando qualquer um desses requisitos, o ato vai poder ser anulado. Perfeito? Coloca para mim OBS aqui, olha. OBS. OBS aqui embaixo. Coloque para mim, pessoal, 2 entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Primeiro entendimento. Quando houver afronta direta à Constituição, quando houver afronta direta à Constituição, o ato sempre poderá ser anulado, ainda que decorrido o prazo de 5 anos. Quando houver uma afronta direta à Constituição, o ato poderá ser anulado a qualquer tempo, mesmo após o decurso do prazo de 5 anos. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando houver má-fé, o ato também sempre poderá ser anulado, independentemente do prazo de 5 anos. A má-fé está até aqui, né? Porque se tem que ter boa-fé, se tiver má-fé, vai poder ser anulado. Mas eu quero que deixe claro isso aí para você no seu caderno. Quando houver afronta direta à Constituição, sempre poderá ser anulado. Quando houver o decurso do prazo de 5 anos, quando houver ofensa direta à Constituição, sempre poderá ser anulado. Quando houver má-fé, sempre poderá ser anulado, ainda que nos 2 casos tenha passado o prazo de 5 anos. Perfeito? Pois muito bem. Vamos agora, pessoal, falar das outras formas de extinção do ato administrativo. Vamos começar das outras 3 pela caducidade do ato administrativo. Anota para mim que a caducidade é a retirada do ato pela superveniência de uma lei que faz com que o ato anterior se torne incompatível com essa nova lei. A caducidade de ato é a retirada de um ato em razão da superveniência de uma lei que faz com que o ato anteriormente praticado se torne incompatível. A caducidade de ato é basicamente o seguinte: existe a Lei 1 e sob a Lei 1 existe o ato X. E aí vem a Lei 2, que altera, revoga a Lei 1.
e o ato X com a Lei 2 se torna incompatível. Caducidade. Em razão da superveniência de uma lei que faz com que o ato anterior se torne incompatível. Pessoal, anota para mim que a caducidade é uma ilegalidade superveniente do ato. A caducidade é uma ilegalidade superveniente do ato por alteração legislativa. Perfeito? A segunda forma aí das outras três. Coloque para mim a contraposição ou derrubada. Contraposição ou derrubada. Anota para mim que a contraposição ou derrubada é a retirada de um ato em razão da superveniência de um outro ato de efeitos contrários. A contraposição ou derrubada é a retirada de um ato pela superveniência de um outro ato de efeitos contrários. Atos que são de efeitos opostos, haverá contraposição ou derrubada. Então eu tenho o ato X, que é derrubado pelo ato Y. Exemplo, é a nomeação seguida da exoneração. Perfeito? Por fim, veja, ainda trago para você a cassação. Anota para mim que a cassação é a retirada de um ato em razão do destinatário do ato descumprir os requisitos para sua prática. Cassação é a retirada de um ato em razão do destinatário do ato descumprir requisitos para sua prática. E aí vai haver a cassação deste ato. O sujeito praticava, exercia o ato de maneira regular, passou a descumprir. A administração pública vem e procede à cassação do ato administrativo. Perfeito, pessoal? Então, essas são as formas, né, de extinção do ato administrativo. Chamo muita atenção para você aqui, ó, na anulação e na revogação. Sem sombra de dúvida, é a parte mais relevante de extinção dos atos administrativos. Eu vou encerrar esse nosso bloco e, consequentemente, a nossa aula. Na nossa próxima aula, nós vamos encerrar no primeiro bloco a matéria atos administrativos e já iniciamos a nossa próxima matéria, que será a organização administrativa, em que nós vamos estudar desconcentração, descentralização, pontos bem relevantes, também sempre questionados nas nossas provas de delegado. Perfeito, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.